Bom dia a todos, bom dia. Estamos fazendo ou realizando, a nossa live costumeira de estudo do livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos seguindo esse estudo do livro segundo. Estamos no capítulo 6, que fala da vida espiritual. E nesse capítulo 6, na última live, nós conversamos sobre a sensação dos espíritos, as sensações dos espíritos. Nós falamos das percepções, sensações dos espíritos. E hoje nós vamos para a questão 258, que é o subtópico Escolha das Provas, que é um subtópico que eu reputo como muito importante, porque vocês verão, ou nós veremos no desenvolvimento dessa nossa conversa, que os acontecimentos nessa encarnação, os acontecimentos, por assim dizer, da vida material, são, de certa forma, parte das nossas escolhas reencarnatórias. Por isso que eu digo que é muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós estudarmos esse ponto da escolha das provas. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas sobre os acontecimentos da vida, sobre as, por assim dizer, adversidades na vida, sobre os reveses, sobre coisas boas da vida, inclusive, e nós veremos que quase todas as respostas nós as teremos aqui nesse tópico da escolha das provas. Então eu entendo ser um tópico que nós não devemos ter muita pressa nele, não. Muitos até dizem, algumas pessoas, melhor dizendo, dizem que precisa ser mais rápido o estudo. Eu não tenho pressa nenhuma em relação a esse estudo. O que eu gostaria é que nós entendêssemos muito bem, eu digo nós, vocês, entendêssemos muito bem essas respostas dos espíritos, essas orientações que os espíritos nos dão quando respondem às perguntas de Kardec. Porque são situações e respostas que nos servem para viver melhor, para vivermos mais, por assim dizer, voltados para a realidade espiritual, mesmo estando no mundo material. Então é importante nós percebermos isso. Por isso esse estudo, ele não visa ganhar tempo, ele visa ganhar conhecimento das coisas, para que possamos lidar melhor com as nossas questões do dia a dia. É essa a finalidade desse estudo. Não é aqui uma palestra, não é uma demonstração de conhecimento, porque eu não tenho esse conhecimento para ser demonstrado. Eu faço reflexões sobre o que os espíritos nos disseram. Eles sim, os espíritos, nos trazem conhecimentos, nos trazem ensinamentos, os espíritos, ok? E aqui, antes de começarmos esse tópico 258, considerando que estamos num período pós-natalino, o nosso domingo pós-natalino, e eu vejo muitas pessoas falando de regras, receitas para uma vida melhor, aqueles livros enormes de autoajuda, pessoas trazendo receitas e mais receitas para uma vida feliz. E eu vou ler aqui, não como receita, eu vou ler aqui no tópico que Kardec escreveu sobre ensaio teórico das sensações dos espíritos, que é a questão 257, não é uma pergunta, é um ensaio teórico que Kardec faz, que eu vou chamar do bem viver.
eu vou chamar do tópico do bem viver. E eu deixo aqui como uma reflexão, encerrando o tópico, o assunto das sensações dos espíritos, naquele pós-desencarne. Eu vou ler aqui o que Kardec escreve. E eu deixo isso como uma mensagem pós-natalina, uma mensagem de encerramento de ciclo e início de novo ciclo. Diz então Kardec sobre o que eu chamo de uma receita para uma vida feliz, uma vida serena. Veja o que escreve Kardec. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem. E então, mesmo ainda revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que passou não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles, e a calma de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Olha que frase interessante de Kardec. É a frase que ele vai quase que encerrando o seu comentário, o seu ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. E aqui então ele diz: a calma da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, que façamos, que hajamos, que vivamos sempre de maneira tal que a nossa consciência esteja sempre calma, porque as outras coisas, os outros acontecimentos poderão nos causar dificuldades materiais, mas teremos a paz moral, a paz da consciência. É essa a última frase de Kardec, melhor dizendo, é o final do penúltimo parágrafo da questão 257, que eu deixo aqui como uma reflexão para a nossa vida, uma reflexão para o nosso dia a dia. Domar nossas paixões animais, não alimentar ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, e não nos deixar dominar pelo egoísmo, purificar as nossas almas pelos bons sentimentos. Fica aqui então a nossa mensagem pós-natalina, que não é minha, é de Kardec. É o que ele escreve aqui como uma receita para uma vida em paz, consciência tranquila. Sigamos então com o nosso estudo na forma que hoje nos colocamos, que é a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos. Volto a dizer, escolha das provas, um tópico fundamental para entendermos os acontecimentos dessa vida material, os acontecimentos dessa vida corporal. Então pergunta Kardec na questão 258, no estado errante, na erraticidade, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão lhe acontecer durante a vida? Olha que coisa interessante, que pergunta interessante. No mundo espiritual, antes de nos reencarnarmos, nós temos uma previsão, um conhecimento do que nos acontecerá durante a vida material? Olha que pergunta boa. Como se no mundo espiritual, perguntando Kardec, nós anteveríamos o futuro.
E os espíritos respondem. O próprio espírito, ele próprio, escolhe o gênero de provas que deseja passar, e nisso é que consiste o seu livre-arbítrio. É uma resposta muito interessante. É uma resposta que nos leva a pensar de maneira mais acurada. Quando então perguntado se no mundo espiritual nós temos consciência, conhecimento, previsão daquilo que vai nos acontecer aqui na vida material, os espíritos respondem que nós mesmos, nós escolhemos o gênero de provas pelo qual devemos passar. O gênero. Então, aquele ditado que diz assim, eu não pedi para nascer. Aliás, é uma letra de uma música. Eu não pedi para nascer, pediu. Todos nós pedimos, em regra, todos nós pedimos para nascer. E mais, em regra, todos nós escolhemos os gêneros das provas. Os gêneros. Vejam bem, os gêneros, um gênero e diversas espécies. Um gênero de provas, diversas espécies desse gênero poderão ocorrer. Mas o gênero nós escolhemos. O que seria um gênero de provas? Nós veremos na questão 259. São os grandes acontecimentos. Um exemplo de gênero. Problemas de saúde. É um gênero. Quais doenças? São espécies. Entendemos? Gênero, relacionamento interpessoal, relacionamento familiar. Então é um gênero. E as espécies são várias, dependendo das nossas atitudes enquanto encarnados. É isso que veremos na questão 259, logo à frente. Então aqui fica muito tranquilo, fica muito claro que nós escolhemos, sim, o gênero de provas. Nós escolhemos o gênero da nossa vida material. As pessoas com as quais conviveremos, ou melhor, o tipo de pessoa com as quais conviveremos, os tipos de pessoas, conforme veremos na questão 264. Nós escolhemos o lugar. Sim, escolhemos a família. Não há um gênero mais profundo do que o nascimento, a família, a estrutura do nascimento. Seja ela estrutura boa, estrutura ruim, mas é uma escolha. É uma escolha de com quais pessoas conviveremos no núcleo mais próximo, que é o núcleo familiar. A Tatiane diz aqui, é como se fosse o tema central da nossa existência. Exatamente, Tatiane. Exatamente. É o tema central da nossa vida, a escolha. A escolha é o tema central. Qual é o título? Quais são os capítulos? O desenvolvimento vai depender das nossas ações aqui na Terra. O desenvolvimento desses capítulos dependerá das nossas atitudes aqui na Terra. Então não podemos tributar, não podemos atribuir a Deus as situações da nossa vida. Não foi Deus que deu ou tirou. Não foi Deus que deu ou tirou. Deus oportunizou pelas suas leis. Deus oportunizou pelas suas leis. A Valquíria diz aqui, Simão, mas só ao longo da vida podemos mudar esse gênero para o nosso comportamento? Podemos sim, tem uma questão sobre isso. Se eu não estou enganado, é a questão 267. Nós chegaremos nela. Salvo engano, é a 267. Mas é muito interessante nós pensarmos nisso, que nós escolhemos. Quando assim pensamos, nós perceberemos que nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Deus nos dá com todas as condições, como Jesus diz, com toda a abundância. Mas nós é que precisamos construí-la. É uma construção nossa.
A nossa vida é uma construção nossa. Nós escolhemos o gênero quando aqui estamos. Ou, melhor dizendo, o gênero para quando aqui estivermos. Porque escolhemos isso no mundo espiritual. Olhando com a visão mais ampla que temos enquanto espíritos desencarnados, na erraticidade. Olhamos mais amplamente, percebemos o que nos será útil, o que nos gerará melhores aprendizados, o que nos criará oportunidades de crescimento, o que será para nós um elemento reparador, o que será para nós um elemento redentor para a remissão. Tudo isso faz parte da escolha. Quando lá no mundo espiritual estamos, somos menos afetados pelas questões materiais, por essa obnubilação mental que temos aqui depois de encarnados. E ali olhamos o efeito das nossas escolhas e olhamos no sentido de vermos um efeito benévolo, ou benéfico, melhor dizendo. Então isso faz parte. Aqui a Lenise nos coloca aqui no Facebook acontecimentos mais importantes: emprego, casamento, doença, filho, morte. Sim, são esses grandes acontecimentos, Lenise. Nós veremos aqui na questão 259, logo a seguir. Então eu gostaria que pensássemos nesse aspecto, no gênero que nós escolhemos. No gênero que nós escolhemos. Se nós escolhemos aquele outro ditado, ou melhor dizendo, aquela outra frase de desculpismo: eu não pedi para nascer nessa família. Pediu para nascer, e pediu para nascer nessa família, sim. Pediu para estar nesse meio, sim. São as nossas escolhas. Por isso eu sempre digo aqui nos nossos estudos, estamos no lugar certo, estamos com as pessoas certas, estamos no momento certo para fazer as coisas certas. E aí nos complicamos. Fazer as coisas certas muitas vezes é onde surge o nosso comprometimento maior. Lugar certo, momento certo, pessoas certas, não há dúvida. Estamos com as pessoas certas, no momento certo e no lugar certo, para agirmos de maneira correta. Agirmos de maneira correta. Nós veremos isso aqui à frente, nós veremos. Então é isso que nós vemos nessa questão 258. E a questão 259, o que temos? Desculpe, a questão 258A. O que temos, Kardec perguntando? Porque a partir dessa resposta que os espíritos dizem que nós escolhemos o gênero de provas, que nós escolhemos o gênero que nos é melhor, Kardec então pergunta: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha que pergunta. Não é Deus então que impõe ao espírito as tribulações da vida como castigo? Veja como nós nos confundimos. Veja como nós confundimos efeito como se fosse imposição de Deus. Tribulações, alegrias, são consequências dos nossos atos anteriores, sejam nessa encarnação, sejam encarnações anteriores. Sugiro a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sugiro a leitura desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali nós veremos esses aspectos das causas das aflições. E veremos que nenhuma causa advém de Deus no sentido de Ele impor a quaisquer pessoas tribulações. Não, Deus não nos impõe tribulações. Nós temos essa visão errada de achar que as dificuldades aqui na encarnação são punições. Não, elas são escolhas, provas, expiações. Já explicamos aqui, e não voltarei nesse ponto, o que são provas, o que são expiações, mas dissemos que expiações são
São elementos consequenciais. São situações surgidas em função de escolhas mal vivenciadas. Provas mal vivenciadas. Não é punição, é oportunidade de remissão. É um aspecto retributivo, não há dúvida, mas retributivo com a finalidade educativa de redirecionamento. Não é uma sanção imposta, é uma sanção derivada. É uma sanção derivada das nossas atitudes. A própria pergunta nos leva a essas reflexões sem que leiamos a resposta. Já nos mostra como está arraigada a ideia, enraizada essa ideia de que dificuldade na vida é punição de Deus. Oh, Deus não pune. Deus é a soberana justiça e bondade. Questão número 13 do Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Então vejamos a resposta que os Espíritos dão a essa questão do Livro dos Espíritos. Não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olhemos a resposta. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois Ele é quem estabeleceu as leis que regem o universo. Leis que regem o universo. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. As leis morais que nós já estudamos. Foi o primeiro tópico que nós estudamos quando começamos essas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, lá em, salvo engano, fevereiro ou março desse ano, salvo engano. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu as leis que regem o universo. Perguntai então, por que fez tal lei e não outra? E aí vem. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, olhemos a resposta. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Deus em sua bondade deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Essa frase, recomeçar o que foi mal feito, nos leva à questão 171 do Livro dos Espíritos. Questão 171. Quando ali nessa questão 171 se pergunta aos espíritos onde se fundamenta a verdade da reencarnação, e os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa aberta a porta para o arrependimento dos seus filhos. Um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos, mostrando-nos que a reencarnação é oportunidade redentora, que reencarnação é uma oportunidade de crescimento e não uma punição. Ninguém encarnou para sofrer, encarnou para crescer. E os sofrimentos, as dificuldades, são justamente essas consequências da liberdade que tivemos das nossas escolhas, dos nossos atos, seja na encarnação presente, sejam eles advindos de encarnações anteriores. É isso que está nessa frase. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. E segue a resposta. Além disso,
é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem, do ser humano. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo e a liberdade de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Essa resposta aqui, gente, ela dá o alento, ela dá serenidade. Se dá. Ela nos dá uma serenidade para entendermos que Deus nos dá oportunidades diversas para nós nos melhorarmos. Que Deus nos abre portas e mais portas como oportunidades para o nosso crescimento. Que Deus não nos pune, que Deus não nos castiga, que Deus abre condições para que nós nos redimamos, para que nós consertemos os nossos atos, para que nós assumamos as nossas responsabilidades e sigamos com as nossas vidas. Esse sim é o Deus bondoso, esse sim é o Deus justo. Isso nós podemos chamar de misericórdia de Deus. Sim, misericórdia de Deus, pela lei de reencarnação, pela lei que nos oportuniza novas atitudes para reparar as anteriores e estabelecermos o nosso processo de crescimento. Essa frase aqui é a frase da misericórdia de Deus. É a frase da misericórdia de Deus, leiamo-la. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Que é maior misericórdia do que dar-nos outra oportunidade. Dar-nos outra oportunidade. Isso sim é a figura de um bom pai, é a figura de uma mãe. Dar outra oportunidade. Deus não fica fazendo seleções, esse vai sofrer, esse não vai. Não. Deus apenas vai dizer, as leis estão aí, leis universais. Deus vai dizer, começa de novo. Se fosse, desculpe, a aparente jocosidade não é jocosidade, mas se fosse assim, um samba à nossa vida, talvez a frase seria, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa é a frase de Deus. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Que se fosse num cantar de um samba, seria levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas depende de nós. Levantarmos-nos, sacudir a poeira e dar a volta por cima são atitudes nossas. Deus não nos levanta, Deus nos dá a força e nós nos levantamos. Deus nos dá sempre a força. Basta pedir, como disse o Cristo, pedi e obtereis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. A porta não se abre, senão quando batida. A Marlene Rosa lembra aqui o autor, né? Ataúfo Alves. Né? Com uma letra belíssima, essa música tem uma letra belíssima. Ele diz assim, onde eu caí, qualquer um caía. Mas dar a volta por cima que eu dei, poucos dariam. Então ele diz assim, aquele que caminha não se desanima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, diz ele. Não se desanima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É o refrão completo. Então pensemos nisso, essa bondade de Deus,
E essa outra frase que ele coloca, perguntai além disso, além disso. Aliás, ele não põe perguntai, além disso, além dessa bondade de Deus, além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem, do ser humano. Muitas vezes são nossas atitudes e tributamos a Deus a causa. E a causa, quase sempre, somos nós mesmos. Quase sempre somos nós mesmos. Observemos, não precisamos ir para outra encarnação. Observemos nessa. Quantos acontecimentos poderiam, quantos fatos, quantas consequências poderiam não ocorrer se tivéssemos feito outras escolhas. Observemos, não precisamos ir a outras encarnações. A Ângela pergunta aqui, não entendi a parte que Deus cria os perigos. Não, Deus não cria os perigos no sentido, criou um perigo para mim. O perigo é da própria natureza. O perigo de um desabamento, de uma encosta é da natureza. Uma tsunami é da natureza. O que acontece é que eu me intuo a ir para esses locais. É nesse sentido, Deus não cria perigos. Eu sugiro que leia, por favor, o tópico da lei de destruição. Por favor, dê uma olhada lá, questão 725 à frente. Das 725 à frente. E principalmente a questão 737 do Livro dos Espíritos. 737. Sugiro a leitura. Sugiro essa leitura. Para não divagarmos muito, não abrirmos um parêntese muito grande. Então eu sugiro, para entendermos essa ideia dos perigos da vida, que não são criações de Deus, os perigos, estão na própria natureza, das condições naturais. Então eu sugiro que sejam lidas a questão 725 e as à frente. E em especial, a questão 737. Muitas vezes nós provocamos. E aí vamos para a questão 259. Vamos para a questão 259. E aí diz a questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Eu já disse isso outras vezes, é muito interessante o desenvolvimento das questões, a forma com a qual Kardec lida com o desenvolvimento das questões. Ele, a partir da resposta, ele vai elaborando perguntas, como que decompondo as respostas anteriores, como que pedindo para melhor explicá-las. E aí a questão 258, com o seu desdobramento na questão 258A, dizendo que nós escolhemos o gênero de provas, Kardec então acrescenta, perguntando, já que nós escolhemos, tudo que nos acontece, todas as tribulações foram escolhidas por nós? Essa é a pergunta que ele faz, então. Esse desenvolvimento das questões. Então, tudo que nos acontece aqui foi escolhido? E os Espíritos respondem. Todas não é bem o termo. Olha que interessante. Kardec, então, perguntou se todas as tribulações que nos acontecem foram por nós escolhidas. E eles dizem, os Espíritos, todas não é bem o termo. E aí eles desdobram. Porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. Escolhestes apenas os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da sua posição e muitas vezes das vossas próprias ações. É a primeira parte da resposta. Escolhemos o gênero, os detalhes são consequências das nossas ações aqui encarnados. Aqui a Dani Araújo diz assim, ao longo da vida podemos adquirir mais provas? Sim, questão 267, nós chegaremos nela. E segue os Espíritos. Se o espírito
espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Olha que interessante. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Estes atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Prestemos atenção aqui. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, é que estão previstos. Grandes acontecimentos que influenciam no nosso destino, que mudam o rumo da nossa vida, esses estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terá de tomar cuidado, muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar por uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não creais que estava escrito, como se diz vulgarmente. Kardec faz os espíritos dão um tom bem-humorado aqui no final da resposta. Mas o que eles estão me dizendo? Aqui a Sinara diz o desencarne de um filho. O desencarne é um grande acontecimento para todos que estão ligados àquela pessoa. Aos pais, aos irmãos, aos filhos dos filhos que desencarnaram, porque é um grande acontecimento, muda. Já estudamos isso em outros tempos, Sinara. Já estudamos isso quando estudamos lá o determinismo, a lei de liberdade, quando estudamos lá, mostrando que a questão do desencarne e da morte faz parte dos grandes acontecimentos da vida e são previstos, salvo os antecipados, que já estudamos também, não vou voltar no assunto, como já estudamos, salvo as mortes antecipadas, que são os suicídios. Quaisquer outros gêneros, dizem os espíritos, foram adredemente programados. O que é adredemente? Intencionalmente programados, intencionalmente programados. É isso que os espíritos dizem. Não vou voltar no assunto que já analisamos outras vezes, ok? Entendo, vi aqui algumas perguntas sobre esse aspecto, mas eu não posso entrar em questões factuais, em um fato. A pessoa pergunta, mas por que aconteceu isso comigo? Mas por que meu filho, minha filha? Eu não sei dizer, sabe por quê? Porque cada caso é um caso. O que nós podemos dizer é que está programado para aquele que retornou e para os que ficaram. Faz parte das provas. E que, uma vez desencarnados, entenderemos melhor. Mas dá para entender a partir daqui que são provas naturais, escolhas. Mas eu não posso afirmar o motivo de cada caso. Eu seria leviano se eu fizesse isso. Eu seria inconsequente se eu fizesse isso. Se eu respondesse, não, aconteceu por causa disso. Não. São várias as possibilidades. São várias as possibilidades para o acontecimento. E circunscrevermos-nos a uma possibilidade só é ser reducionista demais. É ser inconsequente. E eu evito, pode ser que algumas vezes até seja, mas eu evito ser inconsequente. Por isso, muitas pessoas me mandam mensagens, eu recebo várias, perguntando, mas por que aconteceu dessa e dessa forma comigo? Por que foi assim? Eu não respondo
claramente, eu só digo, olha, me desculpe, mas eu não posso responder porque eu não conheço a história reencarnatória do espírito. Eu não conheço o passado reencarnatório do espírito. O que eu posso dizer é que foi sim uma escolha. É que foi sim parte de um projeto encarnatório. Como está aqui agora explicando nessa questão 259, na questão 260. E nas demais questões, nós veremos isso aqui. Nós veremos. Então eu já antecipo até um pedido de desculpas quando me fazem essas perguntas. E eu respondo da maneira genérica. Porque eu não posso, porque eu não sei. Eu não tenho essa capacidade de penetrar na estrutura reencarnatória das pessoas para dizer foi por isso, é porque lá no mundo espiritual escolheu assim, assim, assado, é porque vocês conversaram. Eu não posso, porque quem de nós sabemos disso? Por que sabemos disso? Então aqui, como vê, pergunta aqui, por que tantas pessoas especiais desencarnaram pelo Covid e muitos superaram? É dolorido? Sim, concordo, Tati. Geraldo, desculpe, concordo, mas eu sugiro que leia lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai mostrar que justamente as pessoas boas voltam para o mundo espiritual, porque os que aqui ficamos somos que ainda precisamos continuar, porque não cumprimos nossa tarefa, porque ainda não chegamos ao termo das nossas propostas. Morte, pelo amor de Deus, não é punição. Morte não é punição, morte é merecimento de voltar para o mundo dos espíritos, que é o nosso mundo. Causa tristeza, causa dor para nós que ficamos, sim. Causa muita dor, causa muita tristeza, sim. Choramos por aqueles que retornam, sim. Sinto a falta deles, sinto. Mas eu não posso ser egoísta para querer que eles fiquem aqui, se eles já podem retornar para o mundo pleno, para o mundo da alegria, para o mundo da, desculpa, melhor dizendo, para o mundo da felicidade, aquele que volta em condições normais, naturais. Agora, vamos sofrer? Sim. Tristeza? Sim. Mas questionar a Deus, por dizer, mas pessoas boas voltaram para o mundo, morreram, quer dizer, voltaram para o mundo espiritual, cumpriram sua missão, estão voltando para casa. E eu quero pedir prestação de contas para Deus? Eu posso dizer a Ele, Deus me dá força porque eu estou sofrendo muito. Deus me dá força porque eu estou muito triste. Deus me ajude porque estou sofrendo com essa morte. Estou triste com ela. Me ajuda. Isso sim, o choro da tristeza me ajuda, Senhor. Me sustenta, me levanta, me dá força. Mas dizer a Ele, por que o Senhor fez isso? E Ele vai responder, mas Ele só voltou. Ele só voltou para o mundo dele. E nós estamos aqui no mundo das provas, dos testes. Aqui pedindo forças a Deus. Desculpe-me. A morte é um das piores dores, talvez, que nós sintamos. E vamos sentir sim. Eu sinto. Eu sentirei. Eu chorarei. Eu terei a tristeza, a angústia, sem dúvida, como já tive em diversas mortes. Quando os meus pais faleceram, tive sim a dor, a tristeza. Chorei no fundo da alma. E pedi a Deus, me ajuda, Senhor. Continua aqui, preciso seguir. Cuida deles que voltaram. Merecidamente voltaram. Merecidamente voltaram. Cuida deles. E quando for possível, nos encontraremos. Eles vindo para cá, mediunicamente, ou eu indo para lá, desdobradamente, ou até desencarnadamente. Me permita o neologismo. Mas entendamos isso. As dores, me permita a redundância, me permita o pleonasmo, as dores doem, no fundo.
Mas a certeza em Deus e a esperança e a fé nele pode ajudar, pode contribuir para vencermos essas dores. Desculpe-me, mais uma vez, por eu não responder o seu caso. O que nós podemos falar é da lei de Deus, que em tudo há o amor, que em tudo há a benevolência e a misericórdia de Deus. Pensemos nisso, que é o que está aqui nessa questão 259 do Livro dos Espíritos. A Carmen diz aqui, até hoje, mais de 20 anos, peço ajuda pela ida da filha dela. Continue assim, porque é assim, o amor é grande, a saudade existe, a saudade não tem tempo, com 1 ano, com 2 anos, com 10 anos, com 20, com 30, com 50 anos, a saudade existe. Mas a esperança e a certeza em Deus transformam a saudade na lembrança. Transforma a saudade na boa lembrança e na expectativa do reencontro. Desculpe-me, mas olhando essas questões 258, 259, nós percebemos que tudo está certo, tudo está na escolha, faz parte. E se nós escolhemos, nós escolhemos, é porque teremos então as forças, com o amparo de Deus, para sublimarmos todas essas questões. E aí a questão 260, que é um desdobramento da questão 259. Eu adoro Kardec fazendo esses desdobramentos. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Kardec parte do princípio que o espírito escolhe o gênero de provas, parte do princípio que ele, ao escolher o gênero, ele sabe das dificuldades que enfrentará. E aí Kardec então pergunta, como pode então um espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Em outras palavras, vai ser ruim de escolha desse tanto? Eu digo aqui que essa pergunta é super bem humorada. Kardec parte do princípio que nós escolhemos o gênero, que nós sabemos dos riscos. E aí ele fala, como que pode então escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Outras palavras, né? Vai ser ruim de escolha desse tanto? E olha o que os espíritos respondem. É necessário que seja colocado num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Olha que interessante. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Ou seja, nós escolhemos uma determinada prova, precisamos estar no meio que suscita o exercício da prova. Olha que interessante. A gente fala assim, Deus, me dá paciência. E Ele dá a oportunidade de nós exercermos a paciência. E onde nós exerceremos a paciência? Nos meios em que nos leve a perder a paciência. Porque senão a paciência não é dada, é desenvolvida. Então, a Leia sempre me fala assim, Pedro, cuidado com o que você pede, porque o que você pedir Deus dá, do jeito dele. Do jeito dele. Ou seja, me dá paciência, Ele me dá as condições para exercer a paciência. É esse o sentido. Nós escolhemos esse gênero, nós escolhemos estar no lugar certo. Tem um ditado muito comum, né? Pelo menos eu ouvia isso da minha mãe, mas ouvia muito, principalmente quando ela dizia que não, mas estava exercendo juízos de valores.
Eu escutava muito esse ditado dizendo assim: a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. E dizem, eu não posso afirmar, dizem que no passado lá, Rui Barbosa teria corrigido esse ditado. Dizem que foi ele. Mas se não foi ele, não tem problema. Ele teria dito: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Para dizer uma frase dessa, tem que ter estudado a questão 260. Dizia, atribuem a ele: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Ou seja, é uma soma de oportunidade com índole. É uma soma de oportunidade com escolha. É um encontro, melhor dizendo, de oportunidade com atitudes. Porque dois podem estar expostos às mesmas circunstâncias. E um sucumbe, outro não. Achei interessante. Não, para mim não interessa quem disse, mas tem um sentido se olharmos essa questão 260 do Livro dos Espíritos. Se olharmos a questão 260 desse Livro dos Espíritos. Interessante, não é? Aqui faço um outro parêntese, a questão 259, quando se fala que só os grandes acontecimentos que influem no destino é que estão previstos. Vocês já perceberam que quando pessoas vão fazer previsões do nosso futuro, a chamada presciência, ela só prevê coisas grandes, só prevê assim acontecimentos assim grandiosos, acontecimentos danosos, grandiosos. E as pessoas dizem: por que ninguém prevê que vai ter um tropeçãozinho e vai esfolar o joelho? Porque não está previsto isso. Porque não está previsto que eu terei um tombozinho e cortarei o joelho. Está previsto grandes coisas. Estão previstas grandes coisas. E é por isso então que se consegue acessar. Como se essas pessoas tivessem quase que um fenômeno psicométrico, e acessassem nossas programações reencarnatórias. E ao acessar as programações reencarnatórias, acessam essas previsões. Por isso sugerem coisas maiores. Porque somente essas estão programadas, as demais não. As coisas pequenas não estão programadas, então ninguém consegue prever, porque não está programado para acontecer. São os sensitivos, diz aqui a Tatiane, sim. Os verdadeiramente sensitivos, Tatiane, porque existem muitos embusteiros, existem muitos prestidigitadores, existem muitos que enganam e, na verdade, fazem aquelas previsões genéricas. Mas aqueles que realmente possuem a faculdade de acessar as programações reencarnatórias, semelhante à psicometria, esses conseguem antever esses acontecimentos, porque esses estão previstos, os demais não. Por isso que ninguém prevê coisas pequenas, mesmo para a humanidade. Mesmo aqueles acontecimentos coletivos, só os grandes estão programados. Só os grandes estão programados. Os demais não. Interessante isso, né? Sigamos então a questão 261. Aqui eu ia acabar de explicar não dá para dizer WWL Araújo, diz assim: Simão, eu sei que algumas questões não precisam ser analisadas, mas será que todas do item mundos transitórios, percepções, sensações foram puladas? Não, eu falei algumas delas, falei sim. Agora, eu sinceramente, vou voltar a explicar, muitos entram pela primeira vez aqui. Eu não estou fazendo estudo questão por questão. Eu já expliquei isso todas as vezes, eu explico. Mas é porque todos os dias entram pessoas novas. Nós estamos aqui no Facebook com mais de 100 pessoas, aqui com 380 pessoas. Então, sempre tem pessoa nova. E eu explico que eu não faço estudo questão por questão. Eu estudo alguns tópicos. Então, não é um estudo do Livro dos Espíritos. É um estudo de tópicos do Livro dos Espíritos. Tá? Então aqui, desculpe, é um pouco arbitrário, não, melhor dizendo, discricionário, fica mais bonito. É um pouco discricionário, é sim, porque eu vou lendo alguns tópicos. Como agora, por exemplo, não lerei a questão 260A, porque para mim, eu estou lendo as questões que vão trabalhar o raciocínio do tópico. E depois, num outro momento, eu volto naquelas questões. Eu trago questões de outras que já foram estudadas, tragam outras que ainda não forem, as antecipo para fechar o tópico, né? Como aqui citei a questão
a questão 171, que nós já estudamos. Então é nesse sentido, tá? Então me desculpem se eu saltar alguma questão que as pessoas, algum de vocês pode dizer, não, mas eu gostaria dessa questão. Então eu não peço desculpas, mas é porque eu vou trabalhando tópicos, tá? Eu vou trabalhando o conjunto e trago algumas questões que eu entendo que são interessantes para aquele tipo de sustentação, digamos, teórica do tópico que está sendo trabalhado, tá? Então eu estou explicando aqui aos novos que entraram por que eu faço dessa forma, tá? Questão então 261. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Em outras palavras, Kardec está perguntando se para passarmos pelas provas, nós temos que passar por todos os gêneros de provas possíveis. Todos os gêneros de provas possíveis. E aí, Kardec, os espíritos respondem, certamente não. Ou seja, não tem que passar por todos os gêneros de provas. Então, certamente que não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e essa lhe ser concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Então vejamos, por isso a palavra prova, ela se encaixa bem. Por isso que a palavra prova cai muito bem. Podemos sucumbir ou não. Então tudo depende das nossas escolhas. Então veja, a pessoa passa pela prova da miséria, que gera uma lamentação por isso, ou uma resignação por isso. Pode passar pela prova da riqueza, do poder, que leva aos abusos ou à generosidade. Então depende da atitude do espírito. Aqui eu sugiro a leitura da questão, até vou anotar aqui, a questão 122 do Livro dos Espíritos. E também, vou dar outra aqui, 114 do Livro dos Espíritos. Também 114. E ler a 122. Então, são situações que dependem das nossas atitudes. Então, nós não podemos condenar a situação, não podemos dizer sobre a situação, podemos dizer sobre as atitudes. Sobre as atitudes. Há pessoas que são abastadas materialmente falando, têm riquezas e são benevolentes, são, como aqui dizem os espíritos, são generosas, e há outras que são egoístas, que querem passar por cima das pessoas. Então, não depende da circunstância, depende da atitude na circunstância. Não é a riqueza que faz a pessoa ser avarenta, não é a riqueza que faz a pessoa ser egoísta, é a pessoa que na riqueza ou na falta dela, será egoísta. E muitas vezes na escolha, ela diz, não, me dê uma condição, eu quero escolher uma condição de poder, de atingir o poder, de ascender a riquezas, para eu ajudar as pessoas, para eu ajudar muito as pessoas, e conseguem a riqueza e o poder, e não ajudam a ninguém. Caráter, índole, caráter, não foi a riqueza que causou. Perceberam isso? Então, não são as circunstâncias que vão determinar. As circunstâncias vão ser provas. As circunstâncias podem ser fatores propiciadores. Fatores que propiciam. Mas a escolha é da pessoa. A escolha é nossa. É isso que está bem claro aqui. Não tem que passar por todas as circunstâncias.
Vejam, há aqueles que tomam desde o princípio o caminho que os livra de muitas provas. Sempre fez escolhas melhores, escolhas no bem. A característica é não ter que passar por essas questões todas, por essas provas todas. Agora nós escolhemos mal, consequência. Porque é aí que vem o aspecto consequência. Consequência. Perfeito? Entendemos? Já estamos dando 60 minutos do nosso estudo. O Instagram não derruba mais, mas a gente precisa respeitar o tempo. E o nosso programa sempre são 60 minutos. E exatamente agora, 60 minutos. Eu ponho o cronômetrozinho aqui do lado para eu não me perder no tempo. Então, 60 minutos. Vamos encerrar por aqui nessa questão 261. Na próxima quarta-feira, voltamos com o nosso estudo. Nós fazemos esse estudo aos domingos às 10 horas e às quartas às 20 horas. Então, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, retornaremos ao nosso estudo a partir aqui dessa questão 262. Vamos seguir a partir da 262 na próxima quarta-feira. E depois a gente vai dar uma paradazinha no estudo, depois da quarta-feira, para voltar depois do dia 15 de janeiro. Tá? Vou dar uma paradazinha, não na quarta agora. Na quarta nós teremos a última do ano, né, a última live desse ano, do estudo do Livro dos Espíritos, na próxima quarta. Depois nós daremos uma paradinha e voltamos lá pelo dia, sei lá, dia 13, 14, sei lá, depois do dia 10, tá? A gente retorna. Mas próxima quarta-feira, se Deus quiser, hashtag tamo junto, né? Se Deus quiser, hashtag tamo junto, aqui pra gente conversar um pouco, né? A partir da questão 262. Então eu agradeço a vocês pela presença, pela paciência de estarem aqui hoje, nesse domingo, né, pós-natalino, que as pessoas, muitas estão de recesso, de folga, de férias, em casa, e se deram praticaram essa cordialidade de entrar na live e assistir, estar conosco. Não digo assistir, porque todos aqui podem se manifestar, todos aqui escrevem, se manifestam, e à medida que eu consigo eu vou lendo aqui e conversando. Então, muito obrigado a vocês, tá? Que esse eflúvio natalino, né, que passamos há pouco, permaneça. Que essa expectativa de ano novo, né, possa nos levar a atitudes novas. Não adianta ter um ano novo com atitudes velhas, né? Não adianta nós queremos que o mundo se modifique porque mudou o ano, sem que nós nos modifiquemos. Então pensemos nisso. Aliás, é a última questão que nós lemos, né? Depende das nossas atitudes, tá certo? Um bom domingo para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Deus abençoe a família de vocês, que é esse laboratório dessas nossas experiências amorosas, que aqui então tenhamos cada vez mais esse laço de família apertado, né? Cada vez mais. Muito obrigado mesmo por estarmos aqui. Deus lhes pague pela atenção, né? E se Deus quiser, pus minha água aqui, não tomei hoje, e se Deus quiser, estaremos de volta na próxima quarta-feira. Até lá, bom domingo para todos.